certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém, meus irmãos? Podem tomar os seus assentos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nos glorificamos a Deus, meus irmãos, pela preciosa palavra do Senhor, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz. Nós chegamos hoje no último capítulo do livro de Malaquias, e ele é um epílogo muito curto, com apenas 6 versículos, e eu observo em cada um desses versículos alguns conselhos finais que Deus quis transmitir ao seu povo, logo após a conclusão dessa mensagem que silenciaria a revelação por cerca de 400 anos. Malaquias foi o último livro escrito no Antigo Testamento, e depois que esse livro foi escrito, Deus permaneceu em silêncio por 400 anos, e eu vejo aqui que nós temos alguns conselhos que o Senhor quer nos dar no clima que está a história da redenção. Eu observo, meus irmãos, que após encorajar e exortar, o Senhor traz um conselho definitivo para que o povo de Israel permanecesse olhando para frente, olhando para o futuro que se aproximava e que traria a consumação de todos os planos que Deus havia determinado para essa nação, para o seu povo na face da terra. Meus irmãos, Deus deseja que nós estejamos olhando para frente. Nós precisamos nos esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós não podemos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas sempre em frente, fixando nosso olhar na face bendita do Senhor Jesus Cristo, olhando para o autor e para o consumador da nossa fé. Hoje eu estava pela manhã, eu participei aqui da consagração com as irmãs, e depois eu fui levar minha esposa para comer, e eu, por um descuido, meus irmãos, eu quase que tirei o carro da rua e fui para um morro que tem ali perto da minha casa, e ela me deu uma bronca, falou: Sérgio, presta atenção. E eu me recordei que isso serviria, porque eu vou falar para os irmãos: se o motorista que está guiando fica desatento com alguma situação que está no entorno, o risco dele bater o carro é muito grande. Com o cristão não é diferente. Se nós não estivermos atentos olhando para o nosso alvo, nós podemos rapidamente perder a nossa fé, rapidamente perdermos o nosso foco e ficarmos paralisados, sem poder vivenciar as coisas boas que Deus tem preparado para a nossa vida. Então eu quero começar essa reflexão com um convite para mim e para você. Nós precisamos começar a olhar para frente, em nome do Senhor Jesus Cristo, olhando realmente para o alvo, para aquele que é o nosso objetivo, que é glorificarmos ao Senhor, que é exaltarmos ao Senhor. Nós vamos observar que em cada um dos versículos desse último capítulo, um convite de Deus e uma exortação para que o seu povo continue olhando para frente. Se você puder verificar o versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias, ele diz assim: pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Primeiro convite que eu vejo, meus irmãos, que Deus nos faz através do livro de Malaquias, esse último capítulo, é que nós estejamos atentos com
com a iminência da chegada do fim, do final de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. Nós precisamos voltar a ser aquele povo que aguardava com muito anseio o retorno do Salvador Jesus Cristo, a volta de Cristo. Hoje parece que a volta de Cristo já não norteia nossos princípios, nossos valores. Vivemos como se Jesus Cristo não fosse voltar. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que esse dia certamente chegará. E aqueles que são da fé, que têm andado na comunhão com o Espírito Santo, anseiam ardentemente o momento em que nós vamos nos encontrar com o Salvador novamente. Um momento em que será virada essa página da história humana, e nós vamos começar a escrever uma nova história ao lado de Cristo, porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, as lágrimas serão enxugadas do nosso rosto, porque agora estaremos para sempre com o Senhor, no perfeito estado eterno que Ele tem preparado para aqueles que forem fiéis e permanecerem na sua presença. Então nós precisamos olhar para frente, porque o fim vem. Essa mensagem de Malaquias é poderosa. Ele diz: está chegando o dia. É um sentido de eminência. É como se eu avisasse você: olha, eu vou jantar na sua casa hoje, mas pastor, o senhor não me avisou. Não importa, eu vou lá. E você vai ficar apreensivo: o que eu vou preparar para o pastor? Vou pedir uma pizza, vou fazer um bife, vou apertar um frango. Você fica naquela ansiedade. Esse deve ser o nosso sentimento com respeito à vinda de Jesus. Nós não podemos falar: ele não vai vir porque ainda tem promessa para se cumprir na minha vida. Não, ele pode vir a qualquer momento. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que ele vem e precisamos estar preparados para esse encontro, porque ele virá para nos buscar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, abra sua Bíblia, por favor, que Deus está trabalhando na história humana minuciosamente, preparando a humanidade para o grande dia em que o mal vai ser extirpado do universo. E isso começará, esse processo será iniciado com a retirada da igreja da face da terra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Todos os irmãos encontraram? E só o Amém e o Vitor. Os espíritos irmãos vão procurando ainda. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Aleluia! A igreja está esperando dos céus o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos com ansiedade o momento em que o Salvador nos chamará para o encontro nos ares. Aleluia! Que momento glorioso será quando nós ouvirmos Ele nos chamar: vem, chegou a hora. Aleluia! Encerrou, glória a Deus. Agora começa uma nova etapa. E você venceu, eu quero você comigo para sempre. Aleluia! Quantos almejam esse dia glorioso? Adore o nome do Senhor nesta noite. Meus irmãos, o mundo vai de mal a pior. Eu observo que Malaquias queria realmente mostrar para o povo de Israel que, apesar do sofrimento que o justo passa, ele tem uma esperança muito firme no céu, porque nós servimos a um Deus que tem o controle da história, um Deus que é soberano, um Deus que não falha. Querido, tudo pode dar errado para você, mas nenhum propósito do Senhor Deus será frustrado. Aleluia! Tudo pode estar acontecendo do avesso do que você imaginou, mas esse Deus ainda tem o controle da história. Glória a Deus! E no calendário dele está determinado, decretado, que um dia ele virá nos buscar para estarmos para sempre. Então nós precisamos olhar para frente. Não é tempo de ficar desanimado, não é tempo de ficar cabisbaixo, não é tempo de ficar perdido, paralisado por tantas circunstâncias. Não! É tempo de continuar olhando para o céu, de onde virá o Salvador, porque Ele tem preparado coisas maravilhosas para nós. Então o Senhor fala para você nessa noite: olha para frente. Eu ainda estou no controle de tudo. Eu ainda estou no controle de todas as circunstâncias que envolvem a sua vida. E
e eu não vou falhar com você. Quantos crentes podem adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite? Nós precisamos aguardar esse dia com muita atenção. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, do verso 42 ao verso 44, que esse dia se assemelha a um ladrão que vem à noite. Ele não avisa. Ladrão nenhum liga para a gente: olha, essa noite vou dar uma passadinha aí. Pelo menos nunca ligaram para mim. Espero que não tenham ligado para os irmãos também. Assim será a vinda do Senhor. Será um momento que ninguém espera. Por isso nós precisamos estar percebidos. Mateus 24, do verso 42 ao verso 44. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. A qualquer momento, numa hora não programada, num momento não esperado, nem sequer imaginado, o Salvador virá para buscar a sua igreja na face da terra. Hoje eu assisti um trecho de um debate que passou no Raul Gil, vi até alguma repercussão dos irmãos aqui no Facebook, e nós vemos o quanto os valores cristãos estão sendo realmente minados, né? O quanto a sociedade odeia o nosso posicionamento, os nossos valores. Se fosse possível, eles nos esganariam, nos fuzilariam, porque o mundo já não suporta os valores da igreja. O mundo já não suporta a pureza da igreja. Tudo nos mostra, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está às portas para buscar a igreja. E esse é o momento que nós precisamos nos encher ainda mais do Espírito Santo de Deus. Esse é o momento que nós temos que orar como nunca oramos. É o momento em que nós precisamos nos apegar à palavra como nunca nos apegamos. É o momento que a gente tem que se apegar com a igreja cada vez mais, porque Cristo está às portas. E nós não podemos ser como as virgens imprudentes que foram pegas desapercebidas e ficaram do lado de fora da celebração. O Senhor fala conosco nessa noite. É tempo de nós nos apercebermos da vida do Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós vigiarmos. Como estamos, Deus? Como está a nossa comunhão com Deus? Como estão as nossas vestes espirituais? Como está o nosso coração? Que ferida nós temos cultivado no coração que tem nos deixado tristes, que tem nos deixado abatidos? Não! Confiemos nessa noite no sangue do Senhor Jesus que nos purifica. Aleluia! Para que nós possamos estar preparados para um grande encontro com o Senhor Jesus. Quantos almejam esse encontro? Adorem o nome do Senhor. Glória a Deus. Interessante que o dia da vida do Senhor, ele tem uma finalidade. Malaquias 4, verso 1 deixa claro para a gente: todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. O que acontece, irmãos, quando a gente ateia fogo na palha? Queima, e queima rapidamente. E ele termina o verso 1 dizendo: não vai sobrar nem raiz e nem galho. Irmãos, Deus não suporta a injustiça desse mundo. Deus não suporta a maldade desse mundo. Meu coração tremeu hoje quando eu ouvi aquela mulher que estava no programa, querendo tirar daquele homem uma posição diferente a respeito do aborto, e disse: olha, eu sei que você tem a sua opinião, mas você tem que respeitar a minha, com respeito a aborto, irmãos. E dentro de mim uma voz falou: uma coisa é tua opinião própria, a outra coisa é em nome da minha opinião, não matar um inocente. Irmãos, o mundo perdeu a sensibilidade, a vida não tem valor, e Deus abomina esse posicionamento humano. Que estejamos corajosos para dizer que Deus virá com ira contra uma humanidade que mata inocentes, que converte o mal em bem, o bem em mal, que inverte valores,
povo que vai até o fim. Aleluia. O fogo vai queimar a palha até a raiz. Nós não podemos ser palha. Nós não podemos ser pegos desapercebidos, irmãos. Nós estamos com Deus. Ou não estamos. Não há neutralidade no reino de Deus. Ou somos, ou não somos. Aleluia. Eu pergunto para mim e para você, quem nós somos no reino de Deus hoje? Será que nós temos mantido a nossa posição? Será que nós temos ainda buscado o Senhor com sinceridade no nosso coração? Ou será que o formalismo tomou conta de nossa vida e está aqui é só um ponto social para a gente? Eu quero vir aqui para me encontrar com o meu Salvador todos os dias. Quantos querem se encontrar com o Salvador? Levante as mãos e alegre por um instante. Feche seus olhos e busca a Deus por um instante. Se o Senhor deseja se encontrar com Ele, busque Ele agora. Se o Senhor deseja sentir o toque dele, toca nele agora pela fé. Mas não deixe o formalismo religioso destruir a sua comunhão com Deus. Não deixe coisas pequenas atrapalhar a comunhão que você tem com o Espírito Santo. Aleluia. Onde está a igreja? Aleluia. Que falava em línguas com alegria no culto porque sabia que era salva. Onde está a igreja que adorava? Aleluia. Levantando mãos santas ao céu. Onde ela foi parar? Aleluia. Onde está a igreja que se emocionava quando viu o nome de Jesus Cristo? Aleluia. O Espírito Santo está gerando em nós um novo fervor. Aleluia. O Senhor está renovando as suas forças. Receba renovo nessa noite em nome de Jesus. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Que maravilha! Deus nos convida a olhar para frente, porque o sol da justiça nasceu. Aleluia! Aqui nós temos um cenário um pouco diferente do cenário de Israel, porque eles esperavam que o sol da justiça nascesse. E nós olhamos e vivemos um tempo em que o sol da justiça já nasceu. Aquele povo estava sofrendo das aflições. Os irmãos que estavam aqui no culto de ensino, o que nós aprendemos sobre o capítulo 3, que nós falamos do fogo purificador e do fogo refinador. E dizemos que o povo de Deus, ele é moído, ele é provado, ele é refinado, ele é purificado. Sejamos sinceros e atentos. O povo cristão sofre mais comigo. Sofremos mais. Lutamos contra o mundo, contra nós mesmos e contra o diabo. Não é fácil servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz que é um caminho estreito. Não é brincadeira servir a Deus. É um desafio muito grande. E o povo de Deus, para alcançar, aleluia, a santificação, alcançar a intimidade com Deus, muitas vezes é moído, muitas vezes passa pela aflição. Então, para nós, esse processo, muitas vezes, parece até injusto, porque nós vemos a suposta prosperidade do ímpio, e nós cristãos sofremos. Talvez você já tenha sentido isso, talvez nessa noite você esteja sentindo isso. Mas olha que interessante. Há uma promessa que Deus falou a Israel. Fiquem tranquilos, o sol da justiça vai nascer, e ele vai trazer salvação, aleluia, e cura nos seus raios, aleluia. Em outras palavras, olha, vocês são como estrelas na escuridão desse mundo cruel, desse mundo injusto. Mas está chegando aquele que vai trazer a luz, aleluia. Está chegando aquele que vai iluminar os caminhos
Está chegando aquele onde não há treva alguma nele. Desde que Cristo veio, ficou claro para a humanidade o plano de Deus de salvação, a boa notícia do Evangelho, aleluia. E muitas irmãs cantavam hoje, me comovi de pensar o quanto que Deus nos ama, apesar de sermos quem nós somos. Essa é a boa notícia do Evangelho. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos dar uma oportunidade de salvação em Cristo. Quantos já abraçaram essa oportunidade? Aleluia, meu Senhor. A justiça já nasceu. E Ele trouxe luz onde só havia trevas na nossa vida. Se você puder abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8, verso 12, nós vamos ver que interessante que Deus faz com a gente. Os fiéis do Senhor, eu e você, nós passamos pelo fogo da aflição, mas nós não passaremos pelo fogo da condenação. Aleluia! Deus prefere nos purificar agora do que nos condenar depois. Então nós acolhemos a purificação com alegria. Eu quero desafiar você que está sofrendo hoje a dar glória a Deus pela luta que você está passando. Quem está passando por uma luta aqui hoje? Então eu quero que você levante a mão e fale assim: Deus, obrigado pela luta. Faça isso. Eu te glorifico pelas provas. Eu te glorifico pela minha tristeza. Eu te glorifico pelo meu sofrimento. É melhor sofrer agora em vida do que sofrer no inferno depois. Então vem com teu fogo, Deus. Vem com teu fogo, Deus. Pode purificar, Senhor, que eu vou até o fim da sua presença. Aleluia. Quantos querem esse fogo? Adore o nome do Senhor. Celebre o nome do Senhor. Nós podemos passar pelo fogo, mas Deus está usando ele a nosso favor. Aleluia. João capítulo 8, verso 12. Aleluia. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. O sol já raiou na sua vida. O sol já nasceu para você. As trevas já se dissiparam. Agora você é luz e tem a luz do Senhor na sua vida. Louvado seja Deus. Por causa disso nós olhamos com muita graça, muita alegria, vendo que Deus está conduzindo a história para um tempo em que a realidade se inverterá. É o que está escrito no verso 3. Olha que interessante. Leia comigo Malaquias capítulo 4, verso 3. A história vai se inverter. Deus está fazendo isso rapidamente, brevemente isso se dará. Está escrito assim nas Escrituras: depois esmagarão os ímpios, que serão como pó, as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos que olhar para frente, porque o bem triunfará sobre o mal. Nós temos que olhar para frente, porque o bem triunfará sobre o mal. Aleluia! O povo de Deus é pisado por mim. Quantos aqui já foram pisados por mim? Aqui já? Eu já fui. Humilhados, maltratados, desprezados, caluniados. O mundo nos odeia. Em toda a era da igreja, o povo de Deus constitui-se uma comunidade sofredora. Sofremos a indiferença do mundo. Tudo de bom que há no mundo vem da igreja. Tudo de bom que esse mundo tem nasce no movimento cristão. Tudo. Mas o mundo nos odeia. Hoje nós somos pisados, mas chegará o dia em que essa história se inverterá. Pastor Sérgio, você sente prazer nisso? Nenhum. Eu tenho o mesmo sentimento de Deus. Eu quero que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas infelizmente as nossas lágrimas não vão convencer a todos. A nossa pregação não vai convencer a todos. E vai chegar um dia em que aqueles que zombaram do Cordeiro, aqueles que não se deram conta que os seus pecados os levavam para a condenação, serão pisados pela ira de Deus. A Bíblia diz que chegará o dia em que Deus colocará os ímpios debaixo dos pés de Cristo. E
que nós, como igreja, também nos pisaremos. Então é melhor ser pisado agora, não é, meus irmãos? Do que ser pisado depois. Por isso que nós vamos permanecer fiéis ao Senhor até o fim. Podem falar, podem duvidar, podem questionar. Nós vamos continuar anunciando as boas novas do Evangelho. Quantos estão comigo nesse propósito? Adorem o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 26 ao 30. Em toda a era da igreja, o bem e o mal conviverão, inclusive na esfera do reino. Nem todos que estão na igreja converteram-se realmente. E vão estar conosco até o final. E nós precisamos, com paciência, com amor, aleluia, suportar e levar o maior número de pessoas à obediência da fé, porque chegará o dia em que Deus fará a separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mateus capítulo 13, do verso 26 ao 30. Todos irmãos encontraram? Poucos améns. Vou aguardar um segundinho. Mateus 13, do 26 ao 30. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, dizei aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Nós precisamos olhar para frente, irmãos, para o futuro, sabendo que tudo que diz respeito ao sofrimento dessa era está prestes a acabar. Algum irmão sofreu e chorou nessa semana aqui por algum motivo? Alguém passou alguma situação que levou você a chorar? Quanta gente levantou a mão, faltando água no cantareiro, cheio de crente chorando aqui. Aleluia! Vou levar os crentes para lá. Vai acabar esse dia. A Escritura nos manda olhar para frente. O dia de chorar está prestes a acabar. Aleluia! De sofrer pela causa de Cristo está brevemente se esquivando, aleluia, porque Ele irá para nos buscar. Não haverá mais motivo de choro, aleluia, não haverá mais motivo de sofrimento, porque nós estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. A Bíblia termina essa história aqui em Mateus 13, agora do 38 ao 43, o Senhor Jesus explica essa palavra. E nós vemos aqui uma preparação de Deus para que o seu povo, a sua igreja, permaneça caminhando, convivendo com as artimanhas do mal, convivendo com o mal que o mundo lhe inflige, sabendo que brevemente virá o dia em que Deus recompensará a fidelidade da igreja. Aleluia! Mateus 13, do 38 ao 43. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Você é uma boa semente aqui nessa noite. Você pode adorar o Senhor por ser uma boa semente? E boa semente dá fruto, e vocês vão frutificar para a glória do nome de Jesus. Aleluia! E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia!
decidir apontar quem é joio, quem é trigo. Os anjos vão fazer essa definição um dia, mas eu preciso me esforçar para ser trigo até o final. Quantos querem ser trigo aqui? Glorificam o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos esforçar. Versículo de número 4. Louvado seja Deus. Malaquias 4:4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Quantos aqui querem vencer a frieza espiritual? Dão glória a Deus bem alto. Quantos querem vencer a credulidade? Dão glória a Deus bem alto. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Adorem com todas as suas forças. Quantos estão dispostos a pagar o preço para isso? Como é que anda a sua comunhão com a palavra de Deus? Irmão, a Bíblia tem mais do que o Salmo 91. Você tem lido a Bíblia em casa? Como é que está sua comunhão com a palavra? Você tem lido a Bíblia? Tem meditado na mensagem dela? Para um povo que estava totalmente tomado pelo formalismo religioso, o conselho de Malaquias é: se lembrem da lei de Moisés, se lembrem da Escritura. E como que nós vamos vencer a incredulidade, a frieza, os ventos de doutrina, os modismos espirituais? Guardando firme a palavra de Deus em nosso coração. Aleluia. Quantos irmãos aqui da igreja leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Eu não te amo bem alto. Quantos já tiveram essa oportunidade? Quantos vão começar a correr para terminar de ler a Bíblia toda em dezembro desse ano? Levanta a mão bem alto em nome de Jesus. Com todo respeito aos irmãos que por motivos alheios à sua vontade não tiveram oportunidade de aprender a ler. Com todo respeito a esses irmãos. Agora, para você que lê, Deus te deu essa oportunidade. Se você tem mais de 5 anos de fé e nunca leu sua Bíblia toda, reveja o seu cristianismo. Reveja. Que quando você era do mundo e comprava contigo, você lia até os anúncios. Até as letrinhas pequenas do anúncio lá embaixo você lia. E a sua Bíblia você não lê. Aleluia. Não é Deus que não está falando, é você que não tem procurado ouvir a voz dele pela Escritura. Amém, meus irmãos? Quantos vão entrar nesse propósito aqui? A gente vai terminar o ano cheio de gente que lê a Bíblia toda. Dá glória a Deus bem alto aí. Filipeus é conhecida como um povo beriano que lê a Bíblia. Aleluia! Você crê nisso? Estamos juntos nesse propósito aí. Verso 5 e verso 6 para terminar, que as horas já se foram. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Ao contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aleluia. Deus manda o seu povo olhar para frente, para preparar o dia do Senhor. Qual foi o papel do João Batista? Preparar caminho para Cristo. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele era a voz que chamava Israel ao arrependimento, que ordenava Israel que observasse a lei de Deus e se convertesse totalmente ao Senhor. Eu observo no ministério de João Batista aquilo que Deus deseja que a sua igreja seja nesses últimos dias que temos na face da terra. Nós temos que ser uma geração de João Batista. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Primeiro, nós temos que preparar o caminho do Senhor. Jesus já veio, mas Ele vai voltar um dia. E nós, como João, somos vozes nesse mundo, anunciando a chegada do Rei, anunciando a volta do Messias, anunciando a manifestação do Cristo, declarando que Cristo é Rei, declarando que o seu reino não tem fim, declarando que Ele virá com poder e glória, aleluia! E Ele virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, aleluia! Quantos fazem parte desse povo? Adorem a Deus nessa noite, aleluia!
mas ele é o Rei e o Senhor. Aleluia. Assim como o João preparou o povo pregando arrependimento, a igreja cristã prega o arrependimento às nações. A nossa mensagem ao mundo é: abandone os seus pecados, convertam-se, aceitem o amor gracioso de Deus, porque Cristo virá. Nós precisamos, como João, endireitar os caminhos tortuosos, pregando arrependimento às nações. Aleluia. Por isso, meu irmão, que nós possamos ser cartas vivas, mostrando arrependimento. As pessoas têm que olhar para nós e observar em nós uma mudança duradoura, uma mudança real de vida. Isso não quer dizer que seremos perfeitos, meu Deus do céu, longe de mim para alcançar a perfeição, estou longe. Mas quando as pessoas olharem para mim, é necessário que percebam Jesus Cristo na minha vida. Aleluia. Olha a pergunta do seu lado, vê se você enxerga Jesus dele. Dá uma olhadinha bem no olho dele. Deixa eu ver o que eu vejo. Aleluia. Você está vendo Jesus na vida do seu irmão? Se está, glorifica ele bem alto. Aleluia. Agora, se você não viu, põe a mão na cabeça dele e ora: Jesus, enche esse crente do Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Eu vi o Vitor orando por alguém aqui. Aleluia. Glória a Deus. E assim como João, nós precisamos, com todas as nossas forças, com tudo que é em nós, apontar ao mundo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que o livra do pecado. Que nós possamos voltar a anunciar um Cristo perdoador, um Cristo salvador, um Cristo redentor. Não mais um Cristo que só resolve problema, a dívida, mas anunciar que Ele ainda tira o pecado do mundo. Fique de pé em nome de Jesus.